Capítulos 442-441 Ashigari. Caim caminhava por Paletton com seu Zokin. Embora seu objetivo fosse encontrar Ashigari, ele não estava totalmente determinado a fazê-lo. Em vez disso, queria aproveitar o passeio e relaxar um pouco. Caim libertou seu Torchic. O pequeno havia sofrido um trauma emocional e, embora parecesse bem sob o cuidado de Aron e Poliwag, Caim preferiu dar-lhe algum tempo para relaxar e curar sua mente. Recentemente, a condição de Torchic melhorou consideravelmente. Nos próximos dias, será determinado se seu potencial se estabilizará em um nível elevado. Torchic, o ar aqui é excelente, não é? Disse Caim, acariciando suavemente a cabeça de Torchic. Torchic, feliz, fechou os olhos e esfregou a cabeça na mão de Caim, demonstrando maior dependência dele. O motivo da rápida recuperação de Torchic se devia à sua natureza alegre, característica de um Pokémon do tipo fogo. Torchic começou a correr alegremente pelos campos de Paletton. De vez em quando, lançava pequenas chamas para o céu, sem danificar o ambiente, apenas expressando sua felicidade. Parecia que um fardo emocional que carregava dentro de si havia desaparecido. Caim observou as flutuações nos atributos de Torchic em seu sistema. Os valores de suas habilidades continuavam aumentando, indicando que a melhora em seu humor estava contribuindo para sua estabilização. Parece que a felicidade dele está ajudando a estabilizar seu potencial, pensou Caim. Enquanto o Torchic continuava correndo, duas crianças apareceram à sua frente. Uma usava um boné vermelho e uma camiseta preta, enquanto a outra tinha uma camisa verde e cabelo castanho. As duas pareciam estar discutindo acaloradamente e não perceberam Torchic correndo em sua direção. Van. Ai, dói o menino de cabelos pretos. Ash estava sentado no chão, segurando a barriga. Ao lado dele, Gary, neto do professor Carvalho, tinha uma expressão surpresa. Ele havia escapado da colisão, mas Ash não teve a mesma sorte. Caim correu até eles, primeiro checando Ash e depois Torchic, que também estava sentado no chão, um pouco atordoado. Caim não pôde deixar de sorrir com a situação. Afinal, Ash era conhecido por ser extremamente resistente. Torchic tinha corrido rápido, mas Ash parecia estar bem. Você está bem? Taina ajudou Ash a se levantar e então chamou Torchic. Torchic, você ficou muito animado e esbarrou em alguém. Vá se desculpar. Torchic, ainda um pouco atordoado, levantou-se rapidamente e correu em direção a Ash, curvando-se repetidamente em sinal de desculpas. Enquanto isso, Ash, que não estava ferido, olhou para Torchic com espanto e imediatamente o abraçou. Um Pokémon. Um Pokémon de verdade. É tão quentinho e macio. Exclamou Ash com os olhos brilhando, como se tivesse encontrado o melhor brinquedo do mundo. Caim observava a cena, um tanto sem palavras. Ao seu lado, Gary parecia ainda mais confuso, embora já estivesse acostumado com as excentricidades de seu amigo de infância. Desculpe, irmãozão, disse Gary, puxando a camiseta de Ash. Esse cara é muito resiliente, nada aconteceu com ele. Acho que seus Pokémon se assustaram. Caim deu um tapinha na cabeça de Torchic e sorriu. Não se preocupe, está tudo bem. Qual é o seu nome? Eu sou Gary Oak, neto do professor Oak. Eu, eu, eu sou o Ash. Meu sonho é me tornar um mestre Pokémon, gritou Ash, levantando a mão animadamente. Prazer em conhecê-lo. Sou Caim, uma espécie de convidado do professor Carvalho, respondeu Caim com um sorriso. Os olhos de Ash e Gary brilharam ao saberem que Caim era convidado do professor Carvalho, tornando-o, aos olhos deles, parte de seu círculo íntimo. Irmãozão Caim, aquele Pokémon é um Torchic da região de Wayne? Perguntou Gary, observando o Torchic, que ainda se escondia timidamente atrás de Caim. É verdade, não me admira que você seja neto do professor Carvalho. Reconhecer um Torchic tão jovem é impressionante. E Gary, apesar de sua postura geralmente fria, não pôde deixar de se sentir orgulhoso de si mesmo após receber o elogio. Região de Wayne. Torchic, do que vocês estão falando? Ash interrompeu, completamente absorto na conversa. Gary lançou-lhe um olhar exasperado e decidiu ignorá-lo. Em seguida, voltou sua atenção para Zokin, que estava ao lado de Caim, e comentou, curioso. Mas eu não reconheço aquele Pokémon gigante. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 443-442 Talento. Este é um Zokin, que evolui de Slowpoke. Ele também pode ser encontrado nas regiões de Kanto e Johto, embora seu método de evolução seja bastante peculiar, explicou Caim. Slowpoke. Mas o Slowpoke não evolui para Slowbro. Então, no fim das contas, ele tem uma nova forma evolutiva? Perguntou Gary, com os olhos brilhando de entusiasmo por ter adquirido esse novo conhecimento. Exatamente.
Foi por causa do método de evolução único do Zoupoki que vim visitar o professor Carvalho. Ash, por outro lado, estava completamente confuso. Quem sou eu? Onde estou? O que eles estão dizendo? Porque não estou entendendo nada. Caim percebeu a expressão perplexa no rosto de Ash. Não foi nenhuma surpresa que Ash, apelidado ironicamente de Ash Ketchum, o sábio pelos fãs de Pokémon na Terra, tivesse essa aparência. Apesar de não ter quase nenhum conhecimento sobre Pokémon naquele momento, seu amor por eles o transformaria gradualmente em um dos maiores treinadores Pokémon. Gary, por outro lado, sempre superou Ash em tudo, linhagem, conhecimento e até mesmo aparência. Mas, no fim, seria Ash quem o ofuscaria. Caim abordou os dois com uma mistura de curiosidade e uma pequena intenção oculta. No entanto, ao ver Ash de perto, essa inclinação desapareceu sem que Caim sequer percebesse. Se não fossem pelos registros em seu sistema, nem mesmo Caim acreditaria nisso. Se Ash nunca tivesse conhecido Pikachu, ele ainda seria o escolhido do destino? Perguntou-se Caim. Aparentemente, ele manteve a compostura e começou a explicar mais sobre Pokémon para eles, tentando preparar esses dois jovens aspirantes a treinadores. Embora a maior parte da conversa fosse entre Gary e Caim, Ash ouvia pela metade e tentava adivinhar o que eles estavam discutindo. Mas Caim fazia questão de não o deixar completamente de fora. Sempre que percebia que Ash não entendia algo, parava para explicar com mais clareza. Caim também enfatizou repetidamente a importância do primeiro Pokémon que cada treinador recebia. Ele explicou que ter uma vantagem no início tornaria a jornada do treinador muito mais fácil. Ele detalhou como os Pokémon iniciais de canto eram excepcionais, descrevendo as 3 espécies disponíveis e suas características, pontos fortes e estilos de combate, bem como as vantagens que obteriam ao evoluir. Tari e Ash escutavam atentamente, com os olhos brilhando de entusiasmo. Com tudo o que expliquei sobre a importância dos Pokémon iniciais, Ash deveria prestar mais atenção desta vez. Espero que ele não durma no ponto como na história original. O ideal seria que ambos desenvolvessem o hábito de dormir e acordar cedo para que Ash não se atrase naquele dia. Caim então falou sobre as qualidades que um bom treinador deve ter, com a autodisciplina como primeiro tópico. Ele explicou que acordar cedo e treinar junto com seus Pokémon fortaleceria o vínculo entre eles e os ajudaria a evoluir mais rapidamente. Tudo o que Caim disse era baseado em fatos, não havia falha em suas palavras. Da perspectiva de um treinador experiente que já havia trilhado esse caminho, seu conselho era perfeitamente legítimo para duas crianças que ainda não haviam começado sua jornada Pokémon. Mesmo que o professor Carvalho estivesse presente, ele não teria encontrado nenhuma falha no que Caim estava dizendo. Assim, os três sentaram-se na grama e conversaram por 3 ou 4 horas. Tari absorveu bem as informações, enquanto Ash, embora agora entendesse um pouco mais sobre treinadores e Pokémon, estava apenas começando a desvendar o que o aguardava. Para ambos, seus objetivos se tornaram mais claros. Até mesmo a atitude deles em relação a Caim mudou, pois começaram a chamá-lo de irmão Caim em vez de irmãozão Caim, sinalizando que o vínculo entre eles estava se fortalecendo. Enquanto continuavam conversando, duas pessoas se juntaram a eles. O professor Oak e o velho Matsuda estavam se aproximando. Vovô. Professor Carvalho. Ashigari gritaram em uníssono. Caim se levantou e cumprimentou respeitosamente o professor Oak e seu mentor. Professor Carvalho. Hoje, o irmão Caim nos ensinou muito sobre Pokémon. Decidi que um dia me tornarei um treinador tão forte quanto ele. Exclamou Ash, animado por ter definido seu objetivo com mais clareza. Tari, de pé ao lado dele, não disse nada, mas seus olhos brilhavam com determinação, indicando que ele também havia sido impactado pelo que aprendera. O professor Carvalho sorriu e deu um tapinha na cabeça de ambos, dizendo: Então vocês terão que trabalhar duro. Seu irmão Caim logo se tornará um líder de ginásio na região de Oen. Um líder de ginásio? Gary e Ash exclamaram surpresos. Para esses dois, que nem sequer tinham começado suas jornadas como treinadores, um líder de ginásio era alguém de altíssimo nível. É verdade, então você terá que se esforçar bastante, acrescentou o professor Oak. Estarei esperando por vocês na região de Oen, Ashigari. Ambos têm potencial para se tornarem treinadores de elite. Caine sorriu para eles. Ao ouvirem isso, Ashigari ficaram ainda mais felizes. Enquanto isso, o professor Carvalho olhou para Caim com uma expressão surpresa. Qualquer treinador que passasse um tempo com Mash provavelmente concluiria que o garoto não parecia destinado a ser um grande treinador. Seu conhecimento de Pokémon era mínimo, o que o fazia parecer inadequado para o cargo. No entanto, lá estava Caim, falando de Ashigari como se fossem iguais.
O professor Oak conhecia bem seu neto. Sabia que Gary tinha talento natural, tanto em conhecimento quanto em habilidades. Embora o professor tivesse grandes expectativas para Ash, essa era uma opinião pessoal, não um consenso geral. O fato de Caim valorizar Ash tanto quanto Gary o deixou um tanto perplexo. Seguindo a sugestão do professor Carvalho, Ash e Gary se despediram e partiram felizes. Caim, você realmente acredita nisso sobre Ash e Gary? Perguntou o professor Carvalho enquanto caminhavam. Caim assentiu. Sim, Gary herdou o talento dele. Em termos de conhecimento e habilidades, ele é de primeira linha. Ash, ele está um pouco atrás. Eu diria que ele está bem atrasado, interrompeu o velho Matsuda com um sorriso divertido. Ah, Takashi, não interrompa. Caim, continue, disse o professor Carvalho, rindo. Embora Ash esteja um pouco atrasado, seu amor por Pokémon compensará todas as suas deficiências. Sou confiante de que ambos alcançarão grandes feitos no futuro. Aliás, não me surpreenderia se Ash superasse Gary. Claro, esta é apenas a minha opinião. Não leve isso muito a sério, professor Carvalho. O sol se pôs no horizonte enquanto Caim e o velho Matsuda desapareciam na distância. Não leve isso a sério. Então por que tenho a impressão de que Ash pode superar Gary? Murmurou o professor Carvalho enquanto os observava partir. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 444-443. Base da equipe Rocket em Viridian City. À meia-noite, Caim e o velho Matsuda chegaram aos céus acima da cidade de Açafrão. O velho Matsuda deixou Caim na cidade de Açafrão e partiu imediatamente em seu aerodactil. Ele explicou que já havia perdido um dia de trabalho em seus experimentos por ter ajudado Caim e que precisava retornar para continuá-los no dia seguinte. Resignado, Caim retornou sozinho à cidade. Mas pouco depois de entrar, um comunicador muito discreto que ele carregava começou a vibrar. Sentindo a vibração, a expressão de Caim mudou. Ele parou de se mover lentamente e rapidamente deslizou para os becos escuros da cidade. Ele chamou seu Zoukin para garantir que não havia ninguém por perto e, em seguida, retirou cuidadosamente o comunicador que havia guardado. Não havia nenhum número exibido, mas Caim sabia que apenas uma pessoa poderia contatá-lo por meio daquele dispositivo, Umbra. Este era o comunicador exclusivo que Umbra havia dado a Caim. Ele respondeu, e uma voz veio do outro lado. Caim, onde você está agora? Você ainda está na cidade de Açafrão? Caim respondeu respeitosamente, SR. Umbra, estou atualmente em Saffron City. Houve um breve silêncio na linha antes de Umbra falar novamente, entendido. E a chamada terminou. Antes que Caim pudesse abaixar o comunicador, o espaço ao seu redor começou a se distorcer. Num piscar de olhos, duas pessoas apareceram diante dele, Umbra e Sabrina, a líder de ginásio de Saffron City e uma poderosa psíquica. SR. Umbra, está. Sabrina, cumprimentou Caim respeitosamente. Sabrina viu o Zouking de Caim e seus olhos brilharam. Ela imediatamente se teletransportou para perto do Pokémon para tentar tocá-lo. Mas o Zouking de Caim não era mais o Zoupoke de antes. Embora não pudesse igualar os poderes de Sabrina, conseguiu evitar o contato dela usando o teleporte para se esquivar de sua mão. Esse Zouking é o mesmo Slowpoke de antes. Como você desbloqueou o potencial dele? Parece que eu te subestimei, comentou Sabrina, surpresa. No entanto, sua expressão mudou rapidamente. Você já atingiu o nível de um médium iniciante? Para Sabrina, um médium iniciante ainda era apenas um humano comum, mas ela ficou impressionada. Ela mesma havia desbloqueado as habilidades psíquicas de Caim e sabia que seu talento nessa área era limitado. Ela nunca esperou que ele atingisse tal nível. Tive sorte, respondeu Caim humildemente. Não havia uma maneira clara de explicar isso para Sabrina, então ele só podia atribuir a sorte. Sabrina estava prestes a continuar fazendo perguntas, mas Umbra interrompeu. Já chega, não é hora para isso, Sabrina. Nesse momento, Sabrina percebeu e olhou fixamente para Caim antes de falar. Guarde seus Pokémon. Vamos encontrar alguém. Caim manteve a calma exterior enquanto recolhia Zouking da sua Pokébola, mas interiormente estava chocado. Se duas treinadoras do calibre de Umbra e Sabrina estavam procurando por ele para levá-lo a conhecer alguém, só poderia ser uma pessoa, Giovanni, o líder da equipe Rocket. O homem que até mesmo os altos funcionários da Liga Pokémon temiam. Um homem capaz de enfrentar o campeão da liga e sair vitorioso. Tanto em poder quanto em influência, Giovanni foi uma das figuras mais importantes do mundo. Caim vira Giovanni em sua vida passada, mas apenas por meio de videoconferências ao lado de um grupo de pessoas recebendo ordens. Esta situação era completamente diferente.
Sabrina agarrou Caim pelo ombro e colocou a outra mão em Umbra. Os poderes psíquicos de Sabrina se intensificaram e Caim sentiu como se estivesse à deriva em um oceano durante uma tempestade. Ele não havia virado, mas sentia como se pudesse ser lançado no vazio a qualquer momento. Num instante, Sabrina os teletransportou. O espaço se distorceu e, num piscar de olhos, os três apareceram numa floresta. Mas eles não pararam e Sabrina continuou a teletransportá-los. Após 3 saltos em menos de 1 minuto, eles chegaram a uma sala secreta. Ufa, carregar vocês duas foi mais difícil do que eu imaginava. Se eu tivesse vindo sozinha, teria sido muito mais rápido, disse Sabrina, soltando um longo suspiro. Claramente, transportar 2 pessoas tinha sido uma tarefa desafiadora, mesmo para alguém do calibre dela. Onde estamos? Perguntou Caim. Cidade de Viridian, base da equipe Rocket, respondeu Umbra calmamente enquanto entrava. Sabrina seguiu-os, e embora Caim estivesse surpreso, não teve outra escolha senão segui-los também. Não era nenhuma surpresa que Sabrina conseguisse se teletransportar com tanta precisão. A cidade de Viridian não era muito grande, mas também não era pequena, e ficava ao lado da floresta de Viridian. Embora a maioria das pessoas não soubesse, os altos escalões da Liga tinham plena consciência de que Viridian City era praticamente o quartel-general da equipe Rocket. Giovanni, o líder da equipe Rocket, também era o líder do ginásio de Viridian. Antes de sua identidade ser revelada, a Liga o considerava um dos principais candidatos a liderar a próxima geração. Graças ao poder de Giovanni e à sua ligação com Viridian City, ele estabeleceu seu ginásio lá, permitindo que a equipe Rocket prosperasse rapidamente. Embora grande parte de suas operações tivesse sido transferida para Saffron City, Viridian City continuava sendo o coração da equipe Rocket. Mesmo depois de Giovanni se revelar como líder da equipe Rocket, a Liga não o destituiu do cargo de líder de ginásio, provavelmente devido a certos acordos entre os dois lados. Mas o motivo era claro: ninguém queria desafiar Giovanni por aquela posição. Dos 8 ginásios principais da região de Kanto, 4 eram controlados pela equipe Rocket. Isso demonstrava o nível de infiltração que eles haviam alcançado na Liga Pokémon. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 445-444, Giovanni e o aviso. Numa sala secreta da base da equipe Rocket, localizada abaixo da cidade de Viridiano, Caim se viu cara a cara com o homem que poderia ser considerado o maior vilão do mundo Pokémon. Guiado por Umbra e Sabrina, Caim entrou sozinho na sala. No centro da sala havia uma grande escrivaninha coberta por inúmeros documentos e livros. Atrás da escrivaninha, uma enorme estante também repleta de livros. Era evidente que, para se tornar alguém de grande poder, tanto em força quanto em influência, o conhecimento era essencial. Sentado em uma poltrona imponente entre a escrivaninha e a estante, um homem vestido com um elegante terno preto exibia uma expressão firme e resoluta em seu rosto quadrado. Seus cabelos curtos e bem cuidados e um sorriso confiante completavam sua presença marcante. Uma das mãos segurava um livro, enquanto a outra acariciava incessantemente a pelagem macia de seu gato Pés. Giovanni não ostentou sua importância ao ver Caim entrar como outras figuras de poder fariam. Líder, Caim ajoelhou-se ao entrar, dirigindo-se a ele com sinceridade. Levante-se, disse Giovanni calmamente, colocando seu livro de lado. Sua voz era grave e firme, exalando uma confiança inata. Isso era evidente não apenas em sua fala, mas também na organização impecável do ambiente ao seu redor, nenhum grão de poeira em sua mesa, e os livros e documentos estavam perfeitamente arrumados. Ao se levantar, Caim aproveitou a oportunidade para lançar um olhar furtivo a Giovanni. A primeira impressão foi clara: aquele homem era verdadeiramente digno de ser o líder da equipe Rocket. Ele era a personificação do carisma. Soube por Umbra que você conseguiu estabelecer uma pequena força na região de Oem e até solicitou um código de identificação para o seu grupo dentro da organização, comentou Giovanni, ainda acariciando Pessiam, um gesto que sugeria que ele estava imerso em pensamentos. Isso mesmo, líder. Preparei tudo para expandir a influência da equipe Rocket na região de Oem, respondeu Caim respeitosamente. Embora Giovanni não demonstrasse nenhuma emoção no rosto, Caim sentia como se aqueles olhos penetrantes pudessem vê-lo por dentro, como se Giovanni pudesse ler seus pensamentos mais profundos. Sério, você não precisa que a organização me forneça apoio adicional? Perguntou Giovanni. Caim sentiu uma leve tensão. Embora tivesse conseguido se estabelecer na cidade fora, a última coisa que desejava era que alguém interferisse em seu território. Obrigado pela oferta, líder, mas não é necessário.
Sou confiante de que posso consolidar nossa posição em Owen sozinho, respondeu Caim com firmeza. Giovanni assentiu levemente com a cabeça, sem insistir no assunto. Se em algum momento você precisar de ajuda, basta informar a Umbra. Pedidos razoáveis serão atendidos. Mas espero que você entenda completamente o que está fazendo, disse Giovanni em tom sério. Ain assentiu com a cabeça, embora o suor começasse a se formar em suas costas. Apesar de afirmar estar expandindo o território da equipe Rocket em Oemo, seu verdadeiro objetivo era fortalecer seu próprio poder. Giovanni parecia estar ciente disso. Embora não o tivesse expressado diretamente, era evidente que ele compreendia as motivações de Caim. Contudo, seu silêncio sobre o assunto indicava uma disposição para tolerá-los até certo ponto. Esse era o carisma de Giovanni, conceder aos seus subordinados um certo grau de liberdade, contanto que permanecessem leais e aumentassem seu poder. Ele confiava que ninguém conseguiria escapar do seu controle. Essa confiança derivava de sua superioridade absoluta. Ontem vi algo na televisão. Parece que você está construindo uma boa reputação dentro da liga, disse Giovanni, mudando de assunto. Isso mesmo, líder. Acredito que ter uma identidade pública é essencial para estabelecer uma base sólida em Oemo. Além disso, pretendo construir um ginásio em Oemo. Com uma posição pública e o apoio secreto da organização, posso alcançar muito mais para a equipe Rocket. Uma academia em Oemo. Na sociedade arborizada? Giovanni parecia conhecer bem o local. Sim, líder. Já fiz os contatos necessários dentro da liga e eles aprovaram a construção do ginásio em Cidade Fulante, respondeu Caim com confiança. Embora Giovanni não estivesse totalmente informado sobre esse projeto, ele logo ficaria sabendo. A liga já estava em movimento e, com a vasta rede de informações de Giovanni, não demoraria muito para que ele descobrisse tudo. Giovanni observava pensativamente. Caim parecia mais capaz do que ele havia previsto. Ao contrário de outros líderes de ginásio da equipe Rocket que dependiam do apoio da organização, Caim havia conseguido estabelecer uma base em Oen de forma independente, chegando a criar um pequeno império subterrâneo. Embora Leafton fosse pequena e remota, com recursos suficientes, ela poderia ter potencial para crescimento. De repente, a estratégia de Giovanni para Oen mudou completamente. Inicialmente, ele não esperava muito de Caim, alguém que acabara de sair da ilha da aprovação. Mas agora, Caim havia superado suas expectativas. Dado que Caim demonstrou um talento valioso, ele merecia mais apoio. Muito bem. Já que você possui essa capacidade, darei instruções para que sua identidade dentro da liga seja protegida com o mais alto nível de confidencialidade. Prossiga com seus planos. A equipe Rocket o apoiará, declarou Giovanni decisivamente, fazendo um gesto firme com a mão. Além disso, concederei a você acesso privilegiado à equipe Rocket e o promoverei a oficial. Você terá autoridade para nomear capitães e oficiais subalternos em OEM. Quanto aos oficiais de patente superior, eles podem ser promovidos desde que passem nos testes necessários. De agora em diante, vocês se reportarão diretamente à Umbra, que então me informará, acrescentou Giovanni. Cuide disso, Tenebis, ordenou Giovanni, dirigindo-se a uma sombra na sala. Entendido, respondeu uma voz vinda das sombras, embora ninguém estivesse visivelmente presente. Era Tenebis, outro líder da unidade sombra da equipe Rocket, com uma patente equivalente à de Umbra. Ain sentiu uma leve onda de emoção, não apenas por causa de sua nova patente como oficial, mas também porque Giovanni o havia nomeado a mais alta autoridade em Oem. A partir de agora, Caim só precisaria responder a Umbra e Giovanni, o que garantiria controle quase total sobre a região, sem interferência de outros oficiais de alta patente. No entanto, você deve se lembrar disto: o que eu dou, também posso tirar. Deixarei que você faça algumas coisas do seu jeito porque, neste mundo, o mais importante é a força. Embora agora você seja um oficial, seu poder ainda está longe de ser suficiente. Esforce-se para se tornar mais forte, ou você continuará sendo um jogador de pouca importância, advertiu Giovanni com severidade. Entendido, líder, respondeu Caim, sentindo a tensão renovada. Giovanni havia emitido um aviso. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 446 a 445, Lance e Wallace. Quando Caim saiu do escritório de Giovanni, suas costas já estavam encharcadas de suor. Embora Giovanni não o tivesse pressionado nem sido particularmente severo, a atmosfera imponente e séria era algo a que Caim não conseguia resistir, tornando-o extremamente consciente de sua atual falta de poder. Mesmo em sua vida passada, quando o mal havia alcançado o nível de um treinador quase de elite, Caim sabia que não teria conseguido respirar na presença opressora de Giovanni.
Quando ele saiu do quarto, Umbra e Sabina já estavam esperando do lado de fora, onde haviam permanecido por um bom tempo. Ao ver Caim com um semblante um tanto abatido, Sabrina abriu um sorriso radiante. Como foi, Caim? O chefe não é incrivelmente intimidador. Ele te assustou. Caim soltou uma risada amarga ao ouvir o comentário dela. Ele realmente se sentiu intimidado. Não foi nenhuma surpresa, Giovanni era um treinador formidável. Umbra deu um tapinha no ombro de Caim sem dizer nada. Como um dos confidentes mais próximos de Giovanni, Umbro respeitava profundamente do fundo do coração. Dado o tempo que Caim passou no escritório de Giovanni, Umbra, com base em seu conhecimento de Giovanni, tinha certeza de que o chefe tinha Caim em alta consideração. Na equipe Rocket, havia uma regra clara: se Giovanni notasse você e você não o decepcionasse, sua ascensão na hierarquia seria rápida. É claro que não decepcionar Giovanni não era tarefa fácil. As expectativas que ele tinha em relação aos excluídos eram extremamente altas. O crescimento de uma pessoa comum jamais conseguiria acompanhar as expectativas de Giovanni. Se Caim tivesse que comparar Giovanni a alguém, seria a Napoleão Bonaparte. Ele só podia esperar que nenhum Talleyrand aparecesse para miná-lo. Originalmente eram Calcal e Simaí. O que você acha? Manter a referência original ou manter essa alteração? Junto com Umbra e Sabina, Caim deixou a base da equipe Rocket em Viridian City. Assim como quando chegou, partiu da mesma maneira discreta. Quando ele retornou a Saffron City, Sabina não perdeu tempo em expulsá-lo da academia. Sem muitas opções restantes, Caim se hospedou em um hotel, aguardando o dia seguinte para retornar à região de Oem. Na tarde do dia seguinte, após viajar incansavelmente, Caim finalmente chegou à cidade Foada, na região de Oem. Nessa altura, Ski e os outros já tinham sido enviados para realizar tarefas que Caim havia previamente organizado. Naquela época, a Liga Pokémon planejava enviar inspetores à cidade Folante para selecionar um local para a construção de um ginásio. Como Ski e os outros não eram totalmente discretos, Caim decidiu enviá-los em missões de caça a Pokémon que também serviriam como treinamento para os novos recrutas. Caim dirigiu-se diretamente ao seu quintal, agora sua principal base de operações. Após dar instruções prévias a Ski, o quintal foi cercado por um muro alto, abrangendo uma vasta área onde Caim podia treinar seus Pokémon livremente. Anteriormente, ele havia incumbido um grupo de Slowpoke e Jarados de expandir o lago, e agora que ele havia retornado, o lago havia crescido quase 10 vezes em tamanho e várias vezes em profundidade. Já se assemelhava a um pequeno lago. Caim libertou todos os Pokémon do tipo água que havia comprado no mercado nível de Saffron City, trazendo vida instantaneamente ao Lago Tranquilo. A maioria dos Pokémon era nativa da região de Kanto, mas Caim planejava expandir sua diversidade com o tempo. Os Slowpoke se tornariam os guardiões deste lago. Após acomodar todos os Pokémon, Caim não teve que esperar muito até que os inspetores da liga chegassem. Ao que tudo indicava, a guilda dos criadores havia de fato exercido pressão, e a liga estava dando atenção significativa a esse assunto. Apenas um dia havia se passado, e eles já estavam aqui. No entanto, quando Caim viu os dois inspetores, uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto. Caim os reconheceu, e eles também o reconheceram. Embora nunca tivessem se encontrado pessoalmente antes, certamente sabiam da existência um do outro. Lance, um pesquisador avançado da região de Kanto, e Wallace, o renomado coordenador e discípulo do líder do ginásio da cidade de Sotopolis, na região de Oen. Ambos chegaram juntos. Pode-se dizer que a casa de Caim agora abrigava dois futuros campeões. Se Steven também estivesse presente, haveria 3 campeões na casa de Caim. Felizmente, Steven não sabia disso. Caim tentou ligar para ele, mas Steven estava em um lugar distante e não pôde retornar imediatamente. No entanto, ele prometeu estar presente quando a academia fosse oficialmente inaugurada. A liga realmente se empenhou ao enviar vocês dois. Sou um pouco impressionado, disse Caim, servindo água para Lance e Wallace. Avre, se sentindo sobrecarregado. Eu também não esperava te ver, Caim. Quando recebi a missão, não imaginei que seria você. Agora você está em todas as telas como o criador mais jovem da história a alcançar o nível intermediário. Nada mal, disse Lance com um sorriso, tomando um gole de água. Seu tom de voz transmitia claramente o quão impressionado ele estava com as realizações de Caim. De fato, quando soube que o criador mais jovem da história estava planejando abrir um ginásio do tipo água em Wem, fiquei surpreso. Caim, sua postura realmente me surpreendeu, acrescentou Wallace, igualmente admirado.
Wallace já exibia seu estilo característico, assim como faria no futuro. No entanto, ele ainda não era o líder de ginásio da cidade de Sotopolis. Seu mentor, Juan, ainda ocupava essa posição. Caim conseguia sentir a elegância e a nobreza inerentes ao Wallace. Não foi nenhuma surpresa que Steven e Wallace fossem amigos. Ambos não só eram poderosos, como também compartilhavam uma aura semelhante. Lance, por outro lado, vestia-se de forma muito semelhante a como se vestiria no futuro, com uma capa em tons de preto e vermelho. Essas duas certamente sabiam se vestir, ambas usando capas que transmitiam elegância e poder. Atualmente, Lance ainda trabalhava como pesquisador da Liga, mas logo ascenderia ao cargo de pesquisador-chefe em Canto e, posteriormente, se tornaria o membro da Elite 4 do tipo dragão da região de Canto. Ele já possuía uma força impressionante. Wallace, por outro lado, provavelmente assumiria em breve o lugar de seu mentor Juan e se tornaria o líder de ginásio da cidade de Sotopolis. O ginásio da cidade de Sotopolis também era um ginásio do tipo água, mas tinha uma história muito mais rica em comparação com o pequeno ginásio que Caim planejava abrir em Neafiton. E todos os líderes de ginásio de Sotopolis eram conhecidos por terem um Melotic como símbolo. Além disso, todos os líderes de ginásio da cidade de Sotopolis provinham de uma linhagem nobre, irradiando elegância de dentro para fora. Um representava a região de Canto, enquanto o outro representava Oen. A mensagem era bastante clara. A liga estava prestando muita atenção em alguém como Caim, de Canto, abrindo um ginásio em Oem. E o envolvimento deles nesse projeto parecia ter como objetivo fomentar um bom relacionamento com Caim. A liga procurou consolidar a unidade entre as regiões e fomentar relações cordiais entre os treinadores de destaque era essencial. Por favor, me tratem como qualquer outra pessoa. Ver vocês dois nas primeiras páginas já faz parte da minha rotina diária, disse Caim com um sorriso casual, embora seus olhos refletissem uma sutil cautela. Assim começou uma rodada de elogios mútuos. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 447 a 446. O significado da existência de uma academia. Recentemente, estive em uma missão na região de Oen. Em seguida, recebi ordens diretas de meus superiores para ir a Leafiton, em Oen, e avaliar se as condições de segurança e o ambiente da cidade são adequados para a instalação de um ginásio, continuou Lance, explicando. Esta manhã, dei um passeio pela cidade e reparei que, embora seja um pouco subdesenvolvida, os moradores são bastante honestos. No entanto, ouvi dizer que existe uma organização clandestina chamada Gangue da Serpente Negra que costuma explorar os moradores locais. Mas, depois de percorrer o lugar, não encontrei nenhum vestígio deles. Você sabe alguma coisa sobre isso, Caim? Não se tratava de um interrogatório, apenas uma pergunta por curiosidade, dada a sua natureza profissional. Caim esboçou um leve sorriso. Eu já expulsei a gangue da Serpente Negra, mas ouvi dizer que havia gente na cidade colaborando com eles. Caso contrário, não teriam conseguido operar por tanto tempo sem que a Liga descobrisse. Ah, você sabe quem são eles? A expressão de Lance tornou-se séria. Ele não gostava de pessoas que mostravam uma face em público e outra em particular. O filho do prefeito. Se você investigar um pouco, deve encontrar algumas pistas. No entanto, não tenho certeza se o próprio prefeito está envolvido, respondeu Caim. Entendido. Parece que Leafiton é como muitos outros lugares, um pouco corrupta. Se não fosse pela sua decisão de abrir uma academia aqui, quem sabe quando os moradores teriam se libertado desse ambiente. Obrigado pela sua ajuda, expressou Caim sinceramente sua gratidão. É meu dever, respondeu Lance com um gesto indiferente. Como investigador de nível avançado da Liga, Lance tinha visto muitos lugares onde a corrupção era desenfreada. No entanto, com seu poder atual, ele não conseguia promover mudanças significativas. Se ele se tornasse um dos 4 da elite ou até mesmo campeão da Liga, poderia implementar seus ideais e reformar o sistema por dentro, reduzindo as ameaças subterrâneas que rondam a Liga. A principal tarefa de Lance era ajudar Cain a limpar a área de Leafiton para facilitar a construção e o funcionamento do ginásio. Depois foi a vez de Wallace, representando os ginásios da região de Oem e a Guilda dos Coordenadores. Embora os coordenadores ainda fossem uma organização local, no futuro, a Guilda dos Coordenadores se integraria à Liga, tornando-se uma parte importante dela. E a ascensão de Wallace ao título de campeão resultaria de um acordo entre várias partes. Seven simplesmente seguiu o curso natural dos acontecimentos. Após Lance terminar de falar, Wallace sorriu e disse: Minha tarefa é muito mais simples. Fui incumbido pela Liga Wen de verificar se há algo em que vocês precisem de ajuda.
Além disso, posso explicar alguns aspectos importantes da criação de um ginásio. Afinal, ambos lideraremos ginásios do tipo água, então podemos aprender muito um com o outro. Caim imediatamente se animou. O ginásio da cidade de Sotopolis era um dos mais antigos de Oem. A ajuda de Wallace poderia ser ainda mais valiosa do que a de Lance. Embora Wallace ainda fosse aprendiz de Juan, o líder do ginásio de Sotopolis, e não o líder oficial, ele já cuidava de muitas das responsabilidades do ginásio, visto que Juan raramente participava das batalhas ou da administração diária. Não demoraria muito para que Wallace se tornasse oficialmente o líder do ginásio. Wallace viajava frequentemente para participar de competições, e somente quando ele estava ausente é que Juan assumia suas responsabilidades como líder de ginásio. Isso demonstrava a vasta experiência de Wallace na gestão e operação de um ginásio. Gostaria de saber que conselhos você pode me dar, Wallace. Esta é a primeira vez que administro uma academia e, sinceramente, não estou muito familiarizado com tudo o que isso envolve, perguntou Caim humildemente. Wallace assentiu e explicou: antes de mais nada, Caim, você precisa entender que o aspecto mais importante de um ginásio não são os Pokémon, o tipo do ginásio ou mesmo o líder. Essas coisas são secundárias. O mais importante é o significado por trás da existência do ginásio, em outras palavras, o que ele pretende ensinar aos desafiantes. Qual o significado da existência de uma academia? Caim pensou inicialmente em distintivos. Quando um treinador vence uma batalha, ele recebe uma insígnia e, ao coletar 8, pode participar do torneio da Liga Pokémon. Mas, claramente, o significado não era algo tão superficial. Exatamente esse é o significado por trás da existência do ginásio. Por exemplo, no ginásio da cidade de Sotopolis, os desafiantes ganham a insígnia da chuva se passarem pelo desafio. No entanto, há momentos em que, mesmo que o desafiante vença, o líder pode decidir não conceder a insígnia. Em outros casos, mesmo que percam, se o líder acreditar que demonstraram as qualidades necessárias, o distintivo ainda é concedido. A avaliação é baseada na filosofia da academia. Wallace prosseguiu: nossa filosofia no ginásio de Sotopolis é a elegância. Ensinamos os treinadores e seus Pokémon a manterem elegância e nobreza interior. Se um treinador conseguir permanecer calmo e gracioso em batalha, guiará seus Pokémon com serenidade e eficiência. Caim compreendeu. No ginásio de Sotopolis, a avaliação de um treinador não se baseava apenas na força, mas também na capacidade dele e de seu Pokémon de manterem uma postura elegante e calma. Se ele fosse abrir sua própria academia, precisaria definir um conceito central que se tornaria sua filosofia principal. Caim mergulhou em profunda reflexão. Wallace não o interrompeu. Definir a filosofia de uma academia era algo profundamente pessoal, e o melhor era que o líder a desenvolvesse por conta própria sem influências externas. Ritmo disse Caim após um momento de reflexão. Ritmo, murmuraram Wallace e Lance. Sim, ritmo. O ritmo da batalha, o ritmo da vida, o ritmo da relação entre um treinador e seu Pokémon. Em batalha, os treinadores precisam sincronizar seu ritmo com o de seus Pokémon. Seja o Pokémon se adaptando ao ritmo do treinador ou o treinador se adaptando ao ritmo natural do Pokémon, encontrar esse equilíbrio é fundamental para maximizar o potencial em batalha. Meu ginásio os ensinará a encontrar esse ritmo. Caim acabara de definir a filosofia de sua academia. Embora parecesse uma decisão precipitada, Wallace e Lance não podiam negar que o conceito era interessante e adequado. Além disso, ainda não havia nenhum ginásio na região de Owen que utilizasse essa abordagem. Já que você se decidiu, não há problema nenhum, disse Wallace. E já que você escolheu abrir um ginásio do tipo água, imagino que você seja bastante habilidoso com um Pokémon desse tipo. Que tal uma batalha elegante? Concluiu Wallace, passando a mão pelos cabelos verdes com um gesto refinado. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 448 a 447. Batalha contra o Wallace. 1. Orcor. Para ser honesto, mesmo que eu vá abrir um ginásio do tipo água, atualmente só tem um Pokémon do tipo água pronto para a batalha. Caim não conseguiu evitar uma leve tosse. Ele se sentiu um tanto constrangido. Ao ouvirem as palavras de Caim, Lance e Wallace ficaram atônitos. O que estava acontecendo? Uma pessoa com apenas um Pokémon do tipo água ia abrir um ginásio do tipo água. E o que ele faria nas batalhas? Permitiria que os desafiantes usassem apenas um Pokémon. Por enquanto, só tenho um pronto para combate, mas já estou treinando outros Pokémon do tipo água. Além disso, ontem mesmo solicitei uma permissão para obter um Mukip da região de Oem. Pretendo buscá-lo com o professor Bicho assim que a construção do ginásio começar, explicou Caim.
Afinal, ainda não havia sequer um vestígio do ginásio, então Caim não precisava ter pressa. Muito bem, então, vamos para uma batalha um contra um. Vamos mostrar nossa elegância. Wallace saltou de pé, acenando dramaticamente com a mão. Se estivesse em sua academia ou em uma competição, ele sem dúvida teria recebido aplausos de admiração da plateia. Serei o árbitro temporário, disse Lance, também de pé e sorrindo. Bem, se vocês dois estão tão interessados, Caim deu de ombros e sorriu. Então, os três encontraram um local ao ar livre. Não havia um campo de batalha adequado ali, e Caim não queria levá-los para o seu quintal. Seu quintal abrigava muitos Pokémon do tipo água da região de Kanto, e se Lance perguntasse sobre eles, Caim não saberia como explicar. Felizmente, nem Lance nem Wallace se importaram. Eu vou usá-lo. Vai, Charlie. Wallace jogou o cabelo para trás dramaticamente antes de lançar uma Pokébola. Um Cealeu apareceu em campo. Wallace gostava de dar nomes aos seus Pokémon, cada um com um apelido único. Isso fortaleceu o vínculo entre o treinador e seu Pokémon. Cealeu era um dos Pokémon icônicos de Wallace. Embora seu Pokémon mais famoso fosse Milotic, Caim suspeitava que Wallace o estivesse escondendo, pois seu poder era avassalador e ele não queria derrotá-lo em batalha. O sistema de Caim ativou-se automaticamente, escaneando o Cealeu de Wallace. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco, Cealeu azul. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 41. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco gelo mais água. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco gordura espessa. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos com ovo asterisco asterisco spot aquático pulso d'água anel aquático rolamento. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco arrogância enrolar na defesa neve em pó rosnar pistola d'água bis bola de gelo salmoura raio aurora golpe corporal descansar roncar granizo. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco vento gelado cauda aquática super presa. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco protect idem power fogo Icibeon bizard surf Ain dance. Este Cealeu tinha ótimas características e nível, e ainda não havia evoluído para sua forma final, o Alium, o que significa que ainda tinha espaço para crescer. O fato de Wallace o considerar um de seus principais Pokémon demonstra seu grande potencial. Caim lançou sua própria Pokébola, invocando Zoquim. Zoquim! Exclamaram Wallace e Lance, surpresos. Wallace, sendo especialista em Pokémon do tipo água, reconheceu o Zoking imediatamente, embora ele fosse mais comum nas regiões de Kanto e Johto. Lance, que um dia se tornaria um dos membros da Elite 4 de Kanto e o campeão de Johto, também sabia disso muito bem. Ambos ficaram surpresos, mas não o suficiente para perderem a compostura. Estou impressionado, Caim. Seu Zoking é tão elegante, ele realmente exala a aura Regi de um rei entre os Slowpoke. Elogiou Wallace. Ele ficou cativado pela presença majestosa de Zolkin. Aina abriu no lago sorriso. A batalha começa, anunciou Lance. Zolkin, use Nasty Plot. Os olhos de Zolkin brilhavam com uma luz repleta de sabedoria. Charlie, use o anel aquático. Wallace transmitiu sua ordem a Cealeu. Embora Cealeu tivesse vantagem de nível, seus golpes do tipo água e gelo seriam menos eficazes contra Zolkin, que também é um Pokémon do tipo água. Por outro lado, Zoking poderia usar ataques do tipo psíquico, o que daria uma vantagem nesta batalha. Foi por isso que Caim começou a batalha aumentando o poder psíquico de Zoking com a habilidade Trama Maligna. Charlie usa o Rollout. Enquanto Zoking terminava de usar Nasty Plot, Cealeu formou um anel de água ao seu redor, curando-se gradualmente. Então, Cealeu se enrolou e começou a rolar em direção a Zoking. O Rollout é um golpe que aumenta de poder a cada acerto, mas tem a desvantagem de ser difícil de parar. Zoking usa teleporte. Enquanto o Cealeu se aproximava, Zoking terminou de carregar Nasty Plot e Caim deu a ordem para desviar. Acelerar. No entanto, Wallace não era um oponente fácil. Embora Rollout não seja um movimento do tipo água ou gelo, Wallace havia treinado Cealeu em todos os seus movimentos. Cealeu acelerou repentinamente e atacou Zoking antes que ele pudesse se teletransportar. A expressão de Caim mudou. Que rapidez! Não admira que Wallace fosse tão habilidoso. Zokin, use teleporte novamente e depois jato d'água com energia psíquica.
Dessa vez, Floquin conseguiu se distanciar de Sealeu, teleportando-se para o outro lado do campo. Após concluir o movimento, Floquin disparou um jato d'água envolto em energia psíquica, transformando-o em um projétil semelhante a uma lança que voou rapidamente em direção a Sealeu, que possuía capacidade de rastreamento. No entanto, Sealeu não tentou se esquivar, deixando o ataque atingi-lo enquanto continuava rolando. O impacto diminuiu a velocidade de Sealeu. Floquin, uso psíquico. Sem dar a Sealeu a chance de se recuperar, Caim ordenou outro ataque. Charlie, use o rollout e finalize com o Body Slam, respondeu Wallace calmamente. O ataque psíquico atingiu Sealeu, mas não foi suficiente para deter sua investida. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 449-448 O poder de lance. Sealeu rolou em direção a Slocum, mas pouco antes de alcançá-lo, parou de girar, usando o impulso do seu movimento rollout para executar Body Slam. Esse tipo de ataque, que aproveita a inércia, causa um impacto ainda maior. Zoukin, use Protect, ordenou Caim. Um escudo de energia verde surgiu ao redor de Zoukin, bloqueando completamente o ataque de Sealeu. Charlie, use Vento Gelado, continuou Wallace. Sealeu sacudiu o corpo, liberando uma rajada de vento frio carregada de minúsculas partículas de gelo em direção a Zoukin. Embora os golpes do tipo gelo não sejam muito eficazes contra Pokémon do tipo água, seu efeito de lentidão do vento gelado surtir efeito, pode ser devastador para o Zoukin. Zoukin, use o lança-chamas, respondeu Caim. Fogo irrompeu da boca de Zoukin para contrabalançar o vento gelado. Choque entre o fio e o calor causou uma explosão, lançando uma nuvem de fumaça ao ar. Ambos os Pokémon foram empurrados para trás, claramente afetados pela explosão, com ferimentos visíveis em seus corpos. Lance observava da lateral, assentindo com a cabeça em aprovação. Embora, para Lance, esses dois Pokémon fossem um tanto fracos em comparação aos seus, ele sabia que o Wallace não seria um oponente fácil. Ao mesmo tempo, reconhecia que Zoukin tinha um potencial notável e que Caim, seu treinador, demonstrava excelentes habilidades de combate. Caim tinha tudo o que era preciso para se tornar um treinador de elite. Acho que já chega, disse Lance de repente. Não há necessidade de continuar essa batalha. Caim e Wallace, ainda absortos na luta, pararam ao ouvirem Lance. Ambos sabiam que, se Lance não os tivesse interrompido, a batalha teria continuado até que um deles saísse vitorioso. No entanto, a sugestão de Lance fazia sentido. Em um lugar como a Vila Fuller, onde não havia centro Pokémon, cuidar de Pokémon feridos seria mais complicado. Além disso, tratava-se apenas de um amistoso de treino, não de uma batalha até o fim. Caine já havia avaliado a força de Wallace. Embora Sealeu não fosse o Pokémon mais forte de Wallace, Caim imaginava que seu Milotic fosse muito mais poderoso. Por outro lado, Sealeu ainda não havia atingido sua forma final, enquanto Zoukin já estava em seu estado totalmente evoluído, tornando um dos Pokémon mais fortes de Caim no momento. Além de Wonderful, cujo poder crescia a cada batalha, Zoukin era o melhor lutador de Caim. Apesar da disparidade, Caim sentia que a distância entre ele e Wallace não era tão grande quanto a que tinha com Steven. Parecia que nem mesmo Wallace estava no mesmo nível de Steven. Caim começou a especular sobre a força de Lance. É provável que Lance fosse ainda mais forte que Steven. Lance, por sua vez, já havia formado sua equipe principal. Seu Pokémon inicial era um Charizard, e seu futuro Dragonite provavelmente já havia evoluído de Dratini para Dragonite. No entanto, Caim também sabia que Dragonite só evoluía para Dragonite no nível 55 e que um Dragonite totalmente evoluído poderia atingir a força de um Pokémon de Elite fraco ou, no mínimo, de um Pseudo-Elite de nível máximo. Ainda assim, Caim calculou que o Dragonite de Lance ainda não havia atingido esse nível, embora provavelmente não estivesse muito longe disso. Sim, você tem razão. É melhor parar por aqui, disse Wallace, interrompendo a discussão. Caim, sua habilidade é melhor do que eu imaginava. Você definitivamente está pronto para abrir um ginásio do tipo água, comentou Wallace com um sorriso. Caim sorriu e acenou com a cabeça humildemente. Provavelmente serei o líder de ginásio mais fraco da região de Oem, respondeu ele, rindo. Caim conhecia bem o seu próprio nível. Entre os líderes de ginásio da região, ele provavelmente ficaria em último lugar. Não seja tão modesto. O poder se constrói com o tempo. Tenho certeza de que você ultrapassará muitos outros em breve, acrescentou Wallace. É isso mesmo. Vocês dois têm um grande potencial. Não se subestimem, disse Lance seriamente.
Caim não tinha mais nada a acrescentar. Embora modesto, ele sabia que, dentro de um ano, as coisas poderiam mudar drasticamente e ele poderia se tornar o líder de ginásio mais forte de Owen. Bem, preciso investigar os líderes da cidade. Se eu encontrar algo suspeito, agirei imediatamente, anunciou Lance enquanto pegava uma Pokébola. Um Charizard apareceu diante dos três, pronto para a ação. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Charizard azul escuro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 50. Asterisco asterisco tipos asterisco asterisco fogo mais voador. Asterisco asterisco habilidade é asterisco asterisco chamo. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos do ovo asterisco asterisco triturar, dança do dragão, pulso do dragão, mordida. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco ataque de asa, rajada de chamas, onda de calor, gás sombria, corte aéreo, arranhão, rosnado, brasa, cortina de fumaça, fúria do dragão, explosão de chamas, corte, dance chamas. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco blast bullying, ultage, tailwind, iron tail. Asterisco asterisco movimentos teme asterisco asterisco protect, idem power água, dragon claw, hyperbeam, cust, earthquake, fear blast, aerial acid, chill wind, swords dance, walk slide. Exatamente como esperado. Ao observar os dados do Charizard de Lance, Caim não pôde deixar de se sentir impressionado. Lance já havia alcançado o nível de um treinador pseudo-elite. Embora seu Charizard fosse apenas nível 50, sua cor azul escura e golpes como Dança do Dragão e Fúria do Dragão, juntamente com vários golpes do tipo Fogo e Dragão, o colocavam em um nível acima da média. Claramente, Lance estava na faixa intermediária de um treinador pseudo-elite. E mesmo que seu Dragonair ainda não tivesse evoluído, quando isso acontecesse, Lance se tornaria uma força imparável. Após se despedir de Caim e Wallace, Lance montou em seu Charizard e voou para longe. Acho que também vou lá. Já discutimos os detalhes do ginásio e, com a nossa batalha, posso fornecer um bom relatório. Além disso, terei a aprovação da Liga Pokémon para você abrir seu ginásio nesta cidade, disse Wallace com um sorriso. Ficou evidente que a batalha com Caim não era apenas por diversão. A Liga Pokémon queria ter certeza de que Caim tinha o que era preciso para abrir um novo ginásio em Leafeton, algo que impactaria o prestígio do ginásio de Sotopolis. Essa luta serviu como uma espécie de avaliação. Obrigado pela sua ajuda, respondeu Caim, expressando sua gratidão a Wallace. Sem problema. Basta escolher um bom local para a academia e enviar a solicitação para a liga. Eles enviarão pessoal especializado para construí-la. Lembre-se apenas de que os custos serão por sua conta, disse Wallace. Isso não será um problema. Já tenho um lugar em mente, bem ao lado da minha casa, respondeu Caim. Mas gostaria de saber quando poderei solicitar um centro Pokémon. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 450 a 449. O treinamento final. Para o desenvolvimento de Leafeton, um centro Pokémon é tão importante quanto um ginásio. Uma cidade que possui apenas um ginásio, mas nenhum centro Pokémon, por mais impressionante que seja o ginásio, ainda assim não terá apelo para os treinadores. Não tenho certeza absoluta disso, mas teoricamente, assim que o projeto de construção do ginásio começar, a construção do centro Pokémon também deverá ser agendada. Teremos que esperar para ver, eles podem chegar junto com a equipe de construção do ginásio, explicou Wallace. Caim assentiu com a cabeça. Assim que o ginásio for construído e o centro Pokémon estiver em funcionamento, Caim poderá convidar diversas corporações para desenvolver a economia de Leafeton. É claro que a corporação Devon será a prioridade. No futuro, a cidade arborizada poderá prosperar. Controlando tanto a superfície quanto o lado mais sombrio da cidade, Caim poderia obter recursos significativos para avançar rapidamente. Ele finalmente podia se dar ao luxo de sustentar seus dois grandes comedores, Aron e Lavitar. Após explicar alguns aspectos importantes da construção de ginásios e compartilhar sua experiência na gestão de um, Wallace se despediu de Caim. A amizade de Wallace com Steve não era coincidência, havia razões para isso. Mais tarde, Wallace partiu, aparentemente para participar do concurso da cidade de Vedantudo. Entretanto, Caim recebeu a equipe de construção enviada pela Liga. Com muitas ferramentas e mão de obra, os abundantes recursos naturais da cidade foada facilitaram a obtenção de materiais. Rodeada por montanhas e florestas, a cidade oferecia muitos materiais para a estação.
A chegada da equipe de construção trouxe vida à área e os moradores de Leafton logo souberam pelos operários que uma academia estava sendo construída. Essa foi uma notícia empolgante para eles. A ideia de ter uma academia em uma cidade tão remota prometia um desenvolvimento visível para o futuro. No entanto, o misterioso líder de ginásio, Caim, ainda não havia feito sua aparição. Embora Caim ainda não tivesse se apresentado aos moradores da cidade, seu nome já se espalhava por toda a região. Ele era agora a pessoa mais famosa da região. Caim, indiferente à fama, simplesmente escolheu uma das plantas do ginásio que o encarregado tinha e deixou o resto para os construtores. A construção do ginásio exigiu que Caim arcasse com as despesas. Inicialmente, o velho Matsuda não havia mencionado esse pequeno detalhe para Caim, já que ele próprio nunca havia sido um líder de ginásio, mas, felizmente, Caim tinha algumas economias. Ele entregou um cartão da liga com 5 milhões de créditos ao encarregado, pedindo-lhe que construísse o ginásio o mais rápido possível, atendendo às suas especificações. O capataz, encantado com a generosidade de Caim, aceitou sem hesitar. Essa equipe especializada de construção da liga estava acostumada a construir ginásios e, no mundo Pokémon, muitos Pokémon podiam auxiliar na construção, acelerando significativamente o processo. Caim, por sua vez, retornou ao seu quintal. Já fazia algum tempo que ele não treinava seus Pokémon adequadamente. Hoje, após testemunhar as habilidades de dois prodígios do mundo Pokémon, Lance e Wallace, ambos futuros campeões de suas respectivas regiões, Caim sentiu a pressão. Por ora, ele não conseguia encará-los. No entanto, as limitações de seus Pokémon não eram mais um obstáculo, era apenas uma questão de tempo. Desde a captura de Mudrow, haviam se passado apenas 3 meses. Para Caim, pareceu uma eternidade, mas para outros foi um período muito curto. Atualmente, os Pokémon principais de Caim haviam alcançado uma qualidade azul clara ou superior, algo que ele jamais poderia ter imaginado em sua vida anterior. Agora, tudo o que restava era aprimorar suas habilidades. Zolking e Quantico eram seus Pokémon mais fortes, mas devido aos seus papéis, eles não podiam batalhar simultaneamente. Assim, Caim precisava de mais Pokémon para atingir o mesmo nível de poder. Seu objetivo era que seus Pokémon alcançassem rapidamente o nível avançado, momento em que Caim realmente mereceria ser tanto um líder de ginásio quanto um oficial da equipe Rocket. Hoje seria um dia de treinamento intensivo e, amanhã, Caim planejava levar todos os seus Pokémon para a floresta. Seu objetivo era atravessar uma vasta floresta montanhosa, alcançar áreas perigosas e finalmente chegar à cidade de Littleroot, na região de Oem, onde pediria ao professor Bicho Mukip, o Pokémon inicial do tipo Água, um membro fundamental de sua futura equipe de chuva. Caim libertou todos os seus Pokémon. Hoje seria a última sessão de treinamento deles antes da grande expedição. Onchfell e Zolking precisavam aprimorar suas combinações de movimentos. Caim pediu a Onchfell para combinar ataque de asa com corte noturno. O movimento corte noturno aumentaria a chance de acertar pontos críticos, potencializando o poder de ataque de asa. Essa combinação de golpes do tipo voador e sombrio será o foco principal de Onchfell nas próximas sessões. Caim intimou essa técnica de ataque da asa sombria. Quanto a Zolkin, Caim vinha trabalhando na combinação de ataques de água e psíquicos desde o início, e agora essas combinações poderiam ser usadas em batalhas reais. Hoje, durante a luta contra Sealeu, Zolkin usou um jato de água psíquico, que combinava poder psíquico com o movimento jato de água. Essa mesma combinação poderia ser aplicada a muitos outros ataques do Zolkin. Para obter, Caim exigiu uma tentativa de combinar bola sombria com tóxico. Os oponentes geralmente se esquivavam do Toxic por reflexo, mas evitar a bola sombria não era tão fácil. Ante conseguia esconder o veneno na energia da bola sombria, garantindo que o ataque não apenas causasse dano ao oponente, mas também o envenenasse. Para Snazel, a combinação de golpes era simples, mas eficaz: combinar a garra de metal com soco de gelo. Aprimorar a garra de metal com o dano congelante de soco de gelo tornaria cada golpe capaz de congelar e cortar. Antes, Snazel usava garra de metal em uma mão e soco de gelo na outra. Agora, Caim pediu que ele combinasse os dois golpes em ambas as mãos. Esse golpe foi batizado de garra de gelo. Finalmente, Skorupi, que estava desenvolvendo sua capacidade de envenenar, continuou a subir de nível à medida que absorvia mais toxinas. Dentro de seu corpo, um saco de veneno rudimentar estava se formando. Se totalmente desenvolvido, suas toxinas se tornariam ainda mais letais do que as de Aunter. Se evoluísse para Drapion, seu domínio de múltiplos tipos de golpes melhoraria muito.
Aí não focou o treinamento de Scorpion em golpes específicos, mas sim no fortalecimento de seu corpo, particularmente seu ferrão. O ferrão de Scorpion era sua arma mais letal, e quando evoluísse, seria como ter uma terceira mão capaz de usar um golpe diferente com cada garra e outro com a cauda. Além disso, com sua habilidade de franco-atirador, seria imparável. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 451-450 Penaville. No dia seguinte, Caim, vestido com seu uniforme de treinador da liga, aventurou-se nas montanhas sem avisar ninguém. Ele não seguiu o mesmo caminho de antes. Desta vez, Caim decidiu rumar em uma direção diferente, para o sul, em direção à cidade de Literot. A viagem a pé levaria vários dias, caso não surgissem complicações inesperadas. Scorpion e Snazel o acompanharam. Eles ainda estavam nos arredores da floresta, onde os Pokémon selvagens não eram de nível muito alto, tornando o local um campo de treinamento ideal para Scorpion. O principal objetivo desta jornada era treinar Scorpion, pois seu exercício prolongado o ajudaria a absorver mais rapidamente a energia tóxica que se acumulava em seu corpo. Vagar sem rumo pela floresta pode levar à invasão acidental do território de Pokémon selvagens. Se o território pertencesse a um pequeno grupo de Pokémon, não seria um grande problema, mas se houvesse um grande número de Pokémon, a hostilidade seria quase garantida. Nas profundezas da floresta, os Pokémon defendiam ferozmente seus territórios. Essas eram regras básicas de sobrevivência na floresta, mas para Caim e sua equipe, tais regras não se aplicavam. Scorpion, com 1,2 metros de altura, assumiu a liderança. Suas pinças afiadas se moviam sem parar, como se estivesse praticando boxe, enquanto sua longa cauda parava acima da cabeça, imóvel e fácil de passar despercebida. Claramente, depois de passar um tempo ao ar livre e participar de algumas batalhas, Scorpion estava animado. Desde que Caim o capturou, Scorpion não teve a chance de liderar uma luta. Ele sempre observava seus irmãos mais velhos lutarem enquanto recolhia os restos ou, em muitos casos, apenas torcia a margem. Embora isso o mantivesse seguro, para um Pokémon sedento por combate como Scorpion era frustrante. Desta vez, finalmente chegou a vez de Scorpion lutar. Não era de admirar que estivesse tão entusiasmado. Aino observou Scorpion se mover como se fosse o dono do lugar, pavoneando-se como um caranguejo atravessando a rua, e não conseguiu conter o sorriso. Ele decidiu não interromper a luta, pois ainda estavam nas regiões mais afastadas da floresta, onde os Pokémon não eram de nível alto. No nível 26, Scorpion era mais do que capaz de lidar com os desafios. Além disso, Snazel, no nível 32, estava lá para dar suporte caso Scorpion enfrentasse um oponente forte demais para derrotar sozinho. No entanto, à medida que se aventuravam mais fundo na floresta, Snazel também teria que assumir a liderança nas batalhas. Enquanto caminhavam, Caim percebeu que os arbustos ao redor estavam ficando mais coloridos, um sinal de que haviam entrado em uma área especial. Pode ser o território de um Pokémon ou uma área rica em recursos naturais. Eles não tinham ido muito longe quando Caim percebeu que sua suposição estava correta. Eles estavam no meio do território de um Pokémon selvagem. Um dos Pokémon decidiu emboscar Caim, direcionando seu ataque principalmente a ele por considerá-lo o mais vulnerável do grupo. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Vileplume verde. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco feminino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 29. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco gama mais veneno. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco clorofila. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco fornavar síntese enraizar. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco absorver crescimento aroma doce ácido pó venenoso esporo atordoante pó do sono dreno de energia canto da sorte luar aromaterapia. Asterisco asterisco golpes aprendidos asterisco asterisco bomba de sementes ácido gástrico soco drenante. Asterisco asterisco movimentos temem asterisco asterisco nenhum. À primeira vista, este Vileplume tinha bons atributos e habilidades, mas, como evolução final, seu potencial já era mais limitado. Não era um Pokémon ruim, mas, considerando o nível atual de Caim, Vileplume já não despertava seu interesse como um possível Pokémon para treinamento. Ainda assim, para Scorpion, era um adversário perfeito. Vileplume evoluiu de um Bloom com a ajuda de uma Pedra da Flor e este claramente dominava o território. Provavelmente encontrou uma pedra da flor por acaso, o que lhe permitiu completar sua evolução.
Embora Caim não estivesse interessado em treinar Vileplume, ele continuava sendo um espécime valioso para um caçador de Pokémon. Mesmo que não vendesse, poderia ser útil para treinar seus subordinados. Afinal, o tipo Gama e Veneno de Vileplume conferia muitos movimentos benéficos para a sobrevivência na natureza. Caim estava particularmente interessado no movimento Aroma Doce, que podia atrair inúmeros Pokémon selvagens, facilitando o treinamento e a captura. No entanto, Scorpy teve que derrotá-lo primeiro. Vileplume, com seus tipos Grama e Veneno, não tinha fraquezas claras contra Scorpy, que também é do tipo Veneno. Mesmo assim, seus golpes do tipo Grama e Veneno não seriam muito eficazes contra Scorpy. Scorpy resistiu a ataques do tipo Gama 4 vezes e a ataques do tipo Veneno 2 vezes. Vileplume atacou usando o Giga Dain. Este golpe do tipo Brahma não só causava dano, como também restaurava a energia do usuário. Uma pequena mão azul brilhava com energia verde enquanto Vileplume avançava rapidamente. O oponente está perto. Prepare-se, Scorpy. Use agilidade e contra-ataque com mordida de inseto. Aim, acostumado a emboscadas de Pokémon selvagens, manteve a calma, dando instruções precisas a Scorpy. Ao ouvir as ordens de Caim, Scorpy exibiu um ar de excitação. Com um grito, firmou as patas no chão, levantando poeira e folhas secas enquanto sua velocidade aumentava drasticamente. Então, abriu suas enormes mandíbulas, já carregadas com energia do tipo inseto. Com seu tamanho avantajado e força crescente, Scorpy havia se tornado o Pokémon mais forte de Caim em termos de poder físico bruto. Pode até ser apenas nível 26, mas em termos de força bruta, nenhum dos outros Pokémon de Caim se compara. Scorpio e Vileplume colidiram no meio do caminho. Pronto. O ataque Giga-Dain de Vileplume atingiu Scorpio, mas o ataque Bug-Beat de Scorpio também atingiu uma das pétalas de Vileplume. No instante seguinte, Scorpio deu 3 passos para trás, enquanto Vileplume foi arremessado a 5 ou 6 metros de distância, colidindo contra uma árvore. Asterisco asterisco fim do capítulo.